Tantos cristãos, gente, que não fazem isso ou aquilo por causa das regras da religião, mas o coração está longe de Deus. Meu irmão, minha irmã, como os cristãos nascidos de novo, que querem sinceramente viver uma vida santa, acabam aprisionados em um ciclo de pecado, gente, vivendo uma vida derrotada. O que nós mais vemos hoje são cristãos com vidas derrotadas, gente. Eu creio que, sabe por quê? Que é porque eles recebem condenação por seus erros. E não sabem e não acreditam que o próprio Deus não os condena por causa da cruz de Jesus. Eles não entenderam verdadeiramente a plenitude da obra consumada. Uma pessoa que é condenada, se acha condenada, não se acha digna, é uma pessoa que está constantemente num ciclo de luta contra o pecado. E como você pode ver, gente, quanto mais os cristãos vivem em condenação, mais ficam eles presos em um ciclo vicioso de pecado, condenação e derrota. Eu quero te explicar isso, gente, de uma forma, com exemplo. Eu acho que isso aqui você vai entender muito bem. Olha só, vamos dizer que um cristão está navegando na internet. Hoje, gente, tem tudo na internet. Tem tudo. Aí você está lá navegando na internet. Tá lá naquele, né, passando, né, o dedinho lá. Pá. De repente você depara com imagens pornográficas. E você depara com aquelas imagens pornográficas, você olha para aquelas imagens pornográficas por mais tempo que deveria. E agora eu quero te falar uma coisa que é muito importante, gente. Não é o que você vê. Pega essa chave. Não é o que você vê, é o que você deixa entrar no teu coração. Porque você vai ver o tempo todo um monte de coisa que você não deseja. Gente, você vai ver, as coisas acontecem. Você vai ver pornografia, às vezes você passando lá, vai aparecer uma mulher seminua ou até pelada. Quantas porcaria tem na internet? Não é o que você vê, é o que você deixa entrar no teu coração. Gente, existe uma diferença entre ver e enxergar. Olha só, gente, isso é genial. Quando você vê algo, por exemplo, você vê uma mulher lá, uma pornografia, você viu aquilo, passou, opa, isso aqui não tem nada a ver não. Se você parar na imagem e você focar naquela imagem, você não está mais vendo, você está enxergando, você está focando em algo. E a partir do momento que você foca naquela imagem, naquela pornografia, se isso se mistura às suas emoções, você começa a sentir desejo por aquela imagem, e se essas emoções se misturarem no teu coração com aquela imagem, você vai ter escrito uma crença no teu coração. Aí que mora o perigo. Você deixou entrar, escreveu uma crença. E quando juntou emoções com a imagem, aquela informação é dada para o nosso cérebro. E o cérebro processa aquilo. E ele dá comandos ao corpo com relação ao que o coração, a informação que o coração passou para o cérebro. E qual a informação? Isso aqui é bom, isso é maravilhoso. E o que acontece? O cérebro vai liberar substâncias ao teu corpo que sente mais vontade de ver aquilo. Pegou a chave, gente? Isso é poderoso, gente. Não é o que você vê, não é o que você escuta, é o que você deixa entrar no teu coração. Isso é para tudo na vida, gente. Se você entrou no teu coração, você tem que ressignificar o teu coração. Então, meu irmão, minha irmã, tá lá, você se deparou com aquela imagem. Antes que aquele cristão que estava vendo as imagens se dê conta, os pensamentos de luxúria, como eu falei, se misturaram. Aquilo se misturou, virou uma crença, passam pela mente dele. Ao mesmo tempo, gente, uma vez que é um cristão, nascido de novo, ele começa a se sentir culpado e condenado por ter visto aquelas imagens pornográficas. Sabe o que ele começa a dizer, gente? Isso é em tudo, tá? Ele começa a dizer assim: eu não deveria ter olhado aquelas imagens, meu Deus do céu, eu estou tão arrependido. Senhor, por que eu olhei aquelas imagens, Senhor? Eu não deveria estar tendo todos esses pensamentos ímpios, esses pensamentos da carne, Senhor. Eu sou um péssimo cristão. Começa a autopiedade, autocomiseração. E o cristão começa: Deus deve estar muito decepcionado comigo. E aí, gente, quanto mais ele se sente culpado e condenado, mais ele pensa: não adianta eu resistir. Eu sou um péssimo cristão mesmo. E já que eu sou mesmo culpado, e Deus está chateado comigo, e essa comunhão eu quebrei com Deus, eu vou continuar vendo isso aqui. Gente, isso é mais comum que a gente vê por aí. O que esse cristão faz, gente? Ele clica em um dos links das imagens, que leva a um website pornográfico, e ele cede aos desejos carnais dele. E aquilo já se misturou e virou uma crença. E ele começa, o que ele fez? Ele entrou num vício. Ele entrou num ciclo de derrota. Ou seja, a tentação vem contra ele, ele não consegue ceder à tentação, e ele começa naquele ciclo de derrota. Agora ele se sente ainda mais o que? Culpado.
condenado, destruído e ainda mais convencido de que Deus está zangado e que Deus se distanciou dele. Não é assim, gente? Meu irmão, minha irmã, toda essa culpa e separação de Deus apenas deixam esse cristão ainda mais suscetível a errar da próxima vez, gente. Do que quando ele sofrer outra tentação semelhante, ele se afastando de Deus, ele vai ser fraco, ele vai ceder aquilo de novo. E o que pode acontecer? Um vício que vai aprisionar aquele cristão na culpa, na autocondenação perpétuas. Quantos cristãos que estão aí até hoje aprisionados na autocondenação perpétua, gente? São cristãos que sabem que tem um problema, mas estão simplesmente envergonhados demais. Estão tristes por causa do pecado que eles cometeram. Para se aproximar de alguém, para pedir ajuda. Tem até vergonha de pedir ajuda para alguém. E basicamente, gente, e é assim, basicamente muitos cristãos sinceros acabam aprisionados em um ciclo de pecado e condenação. Gente, o que tem de cristão, gente, condenado, se achando um lixo, não se achando digno mais. Você consegue, gente, perceber aqui como o ciclo de derrota, ele se perpetua na vida de alguém? Olha o perigo. Os sentimentos de culpa e condenação não dão poder ao cristão. Por mais sincero que ele seja para vencer o pecado. Gente, na verdade, isso deixa aquele cristão mais fraco ainda, vulnerável à próxima tentação. E a verdade é que aqueles que estão sob o jugo da culpa e da condenação, constantes, gente, não têm força para vencer a tentação. E acabam cometendo os mesmos pecados novamente e vivendo uma vida terrível, dolorosa, aprisionada em um ciclo de derrota. Em vários testemunhos que eu recebo, gente, muitos cristãos sinceros compartilham, gente, a culpa que eles estão sentindo, a condenação, gente, o medo do juízo de Deus. Apenas, gente, porque perpetuaram o quê? Pecados e vícios. Meu irmão, minha irmã, se esse é teu caso aqui nessa live, que eu sei que eu estou falando com muita gente aqui, e você está vivendo debaixo de um jugo pesado, de culpa, de condenação, e lutando contra o pecado, a sua resposta está no Senhor Jesus e na sua graça. E é quando você está debaixo dessa graça, e não da lei, gente, não da lei, que o pecado não tem domínio sobre você. Portanto, meu irmão ou minha irmã que está aqui, deixe que Ele seja seu Salvador e te liberte disso. Não se esconda de Jesus, gente. Ele te ama, Ele quer você. Ele não está chateado com você. Ele morreu por você. E esse pecado que você cometeu, que você está se condenando, Ele já pregou na cruz. Apenas arrependa-se e entre debaixo da graça dEle. Siga a tua vida e não peques mais. Sob a graça dEle. Gente, permita que Ele liberte você.